dando início a uma nova história, Por Entre as Flores do Perdão, escrito por Américo Simões. Esta é a história dramática do Dr. Richard Johnson, pai de Samantha. No dia da formatura de sua filha, o Dr. Richard precisava fazer uma operação de urgência numa paciente idosa que está entre a vida e a morte. Quando sós, a filha e a esposa do médico são surpreendidas por um assaltante, que muda radicalmente os seus destinos. O que você faria se estivesse no lugar de cada um? Essa história demonstra que só mesmo pelo perdão podemos nos libertar dos lapsos do destino e renascer para a vida e o amor. Nos Estados Unidos, cidade de São Francisco, Califórnia, ano de 2000. Nos Estados Unidos da América, o outono começa em 21 de setembro. Em novembro, ondas de frio já se espalham pelo ar, de forma bastante intensa. No fim do mês, em certas regiões, já se podem ter os primeiros dias de neve. O Dr. Richard Johnson, homem de meia idade, com os cabelos grisalhos, jovial ainda, estava em sua casa construída num bairro nobre da cidade, admirando pela janela da sala de estar o tempo lá fora. Ouvira pelo rádio naquela tarde que Chicago, a sua cidade natal, receberia à noite os primeiros flocos de neve da estação. Ah, como ele gostaria de estar lá, presenciando a chegada da neve. Desde que se mudara para a cidade de São Francisco, nunca mais pudera viver tal emoção. Ele ainda se lembrava bem do hábito que surgira na infância e se estendeu até o fim da adolescência. Parar, estivesse fazendo o que estivesse, pelo menos por 5 a 10 minutos, para admirar a chegada da neve. Hábito que aprendeu com os seus pais. Assim que a mãe ou o pai notavam que estava caindo os primeiros flocos de neve da estação, tanto um quanto o outro diziam a toda voz: "Está nevando!" Ou a mãe dizia: "Bill, a neve! A neve chegou!" Era um momento de festa para os dois. Eles então passavam a noite tomando vinho, comemorando esse evento. Era sempre uma ocasião muito querida por todos na casa. Assim que a neve se acumulava sobre o solo, a família começava a montar bonecos de neve. Perto do Natal, o jardim já estava repleto deles. Era a casa do bairro e até mesmo da cidade que mais bonecos tinham em seu jardim. O coral da igreja reservava sempre uma noite, às vésperas do Natal, para se apresentar em frente à casa. E boa parte da vizinhança ia assistir ao grande momento. Era uma noite de festa. Ao fim da grande noite, quando Richard já se encontrava em seu quarto, embrenhado debaixo das cobertas, o seu pai sentava-se na pontinha da cama, olhava para ele e dava-lhe o mesmo conselho todo o ano. Nunca se esqueça, Richard. Eu e a sua mãe nos tornamos adultos, mas não é porque nos tornamos adultos que deixamos de fazer meninices, criancices, tal como montar bonecos de neve, vesti-los com os acessórios mais engraçados, para deixá-los ainda mais bonitos e divertidos. O inverno nunca será triste se você aprender a fazer coisas que o tornem alegre. Nada nunca será triste se você se dispuser a combater a tristeza com uma boa dose de alegria. Eu não esquecerei, papai, prometo. O pai então sorria belamente para ele, beijava-lhe a testa e completava: Boa noite, Richard. Tenha bons sonhos.
O senhor também, papai. Em seguida, o pai apagava a luz e deixava o quarto, encostando a porta assim que passava por ela. O filho ficava ali, olhando para a janela, rememorando os conselhos dos seus pais que lhe davam, conselhos que fizeram grande diferença na sua vida. Quando Richard ficou meninão, era ele quem saía correndo pela casa em busca da mãe ou do pai para avisá-los de que os primeiros flocos de neve estavam despencando do céu. Era ele também quem reparava os bonecos quando começavam a derreter, devido à quentura das lâmpadas dos pisca-piscas. Ao ver o interesse com que cuidava dos pobrezinhos, o seu pai o apelidou de Doutor dos Bonecos de Neve. Richard adorava reparar os danos e ajeitá-los novamente. Esse foi um dos primeiros indícios de que ele, no futuro, haveria de seguir a carreira de medicina, que deixaria de ser o doutor dos bonecos de neve para ser o doutor de gente de verdade. O segundo indício se deu quando ele começou a operar de mentirinha seus bichos de pelúcia e as bonecas das primas e das amiguinhas. O terceiro, quando ele começou a dar remédios, segundo a prescrição do veterinário, e por curativos nos cachorros dos colegas. Vizinhos e familiares, quando eles ficavam doentes ou se machucavam, até mesmo na família, quando um deles adoecia, era Richard quem se incumbia de cuidar de todos. Por isso, não foi nada difícil para Richard escolher a carreira a seguir no futuro. Desde muito tempo sabia que seria medicina. Seu empenho nos estudos garantiu a conquista de uma vaga numa das melhores faculdades de medicina dos Estados Unidos. Foi o pai quem bancou, com grande gosto, o custo dos estudos. Morreu feliz 10 anos depois que o filho se formou, por ver o destaque de Richard vinha conseguindo na sua área. Seu sucesso na profissão não se dava por acaso. Era por mérito que ele atingia tudo o que vinha conquistando. Procurava se atualizar constantemente, estar sempre por dentro dos avanços da medicina e dedicava-se de corpo e alma ao trabalho. Como poucos, uma devoção à profissão, não por dinheiro, mas por paixão. Quando um paciente ou um familiar achegava-se a ele e lhe agradecia por seu excelente desempenho como médico, Richard compreendia o quanto valia a pena sua dedicação ao trabalho. Ele não se tornara querido por seus pacientes somente por salvar as suas vidas, mas pela sua alegria e vitalidade cativante. Por ser uma daquelas pessoas que se tem o prazer de estar ao lado, cuja presença alegra o ambiente, afasta qualquer névoa de tristeza. Esse era Richard Johnson, com 43 anos, cidadão americano orgulhoso do seu país. O silêncio da sala onde se encontrava foi quebrado quando Samantha, sua filha única, com Georgia, esposa amada, entrou no aposento chamando-o baixinho. Papai, papai. Richard virou-se com um sorriso bonito florindo nos lábios e perguntou: Sim, Sam, o que é? Sam era o apelido carinhoso de Samantha. O que achou, papai? A jovem girou lentamente o corpo para exibir o vestido bonito que usava. O sorriso nos lábios de Richard se alongou. Você está linda, filha. A jovem deu uma nova volta e tornou a perguntar. Seja sincero, papai. Você gostou mesmo? Já disse, doçura, você está linda. Respondeu com os olhos cheios d'água.
Os olhos de Samantha, bem parecidos com os do pai, ficaram cheios de alegria, uma profunda alegria. Ela foi até ele e o abraçou forte e carinhosamente. Oh, papai, como eu amo você! Eu também, Sam. Eu também amo você, querida. Samantha Galvani Johnson, carinhosamente chamada por todos, quase todos, de Sam. Era uma jovem que acabara de completar a sua 18ª primavera. O rosto era sensível e inteligente, a testa arredondada, as orelhas e o nariz num formato delicado, e os cabelos de castanhos escuros. O traço que mais despertava atenção eram os seus olhos, muito semelhantes ao do pai. Era, sim, uma jovem com rosto de boneca, uma criatura sensível, revelando primorosa educação e um enorme potencial para a compaixão. Quando o abraço entre pai e filha se desfez, Richard comentou: Hoje é o primeiro dia de neve em Chicago. Mesmo não estando lá, eu posso ver a neve deixando tudo branquinho, branquinho. O senhor deve sentir muita falta da neve, não? Porque o senhor fala com tanta nostalgia, com tanto carinho sobre ela, comentou a jovem com doçura na voz. Sinto mesmo, Sam. Acho que é porque me remete aos meus bons tempos de infância, minha filha. É o único dia em que eu consigo me sentir criança outra vez, atravessar o portal do tempo e voltar ao passado. É uma pena que não neve em São Francisco. Se nevasse, tudo aqui ficaria perfeito. Richard encerrou as suas palavras rindo, desculpando-se com a filha. Que bobo eu, não? Que nada, papai. Recordar é viver. O pai tornou a beijar a sua filha na testa, sorriu para ela e explicou: Tem que ser na testa. Não quero ser acusado depois de ter borrado a sua maquiagem. Um novo sorriso floresceu no rosto da jovem. Nem acredito que você esteja com seus 18 anos, Sam. Até parece que foi ontem que eu a tinha, bebezinha em meus braços. Poxa, como eu sinto saudades dessa época. Por que será que passa tudo tão rápido? O tempo deveria andar mais lentamente para que pudéssemos aproveitar melhor a vida ao lado dos filhos. Daqui a pouco eu estarei levando você ao altar para se casar. Ainda com os olhos voltados para o passado, Richard comentou: Você adorava a canção do filme da Branca de Neve, lembra? Adorava não, papai. Eu adoro. Eu quero entrar na igreja ao som dessa melodia. Mas você e o Daniel não pretendem se casar tão rápido, pretendem? Porque acha que ele quis ficar noivo de mim assim tão rápido, papai? Mas você ainda é tão menina? Não exagere, papai. Já passei dos 18 anos. Vejo o lado positivo de toda essa história. Quanto mais cedo eu me casar, mais cedo você e mamãe terão netos e mais chances de terem bisnetos. Não é ótimo? Por esse lado, sim. Temos sempre que ver o lado bom das coisas, papai, sempre. Mas eu não quero você morando longe de mim e de sua mãe. Eu quero você e o seu futuro marido e os filhos morando pertinho de nós. Bem pertinho, tipo assim, na casa ao lado. Papai, não se preocupe. A firma onde o Daniel trabalha atualmente fica aqui mesmo em São Francisco e, portanto, vamos morar na mesma cidade, com certeza. O pai tornou a abraçar a sua filha. Em meio ao abraço carinhoso, Samantha confessou: Eu sempre sonhei em me casar com um homem parecido com você, papai. Um verdadeiro príncipe.
Eu estou muito longe de ser um príncipe, minha filha. Geórgia, que entrava na sala naquele momento e ouviu as palavras do marido, deu a sua mais sincera opinião. Que nada, querido. Para mim, você se encaixa muito bem no papel de príncipe e digo mais, acrescentou rindo, um príncipe encantado. O pai envolveu a esposa com um abraço enquanto mantinham o outro em torno da filha. Os três ficaram ali abraçados por um longo e contagiante minuto. Aos 38 anos, Georgia Galvani Johnson era uma criatura encantadora, com um quê de dama antiga, um pescoço longo e delicado, cabelos de castanhos escuros emoldurando a cabeça de talhe primoroso, com suaves ondas naturais. Os olhos eram negros e vívidos que contrastava lindamente com a sua pele clara, lisa como manteiga. Geórgia conhecera Richard Johnson quando ele fazia residência médica em Los Angeles. Foi o que se pôde chamar de paixão à primeira vista. Foi uma grande surpresa para Richard descobrir-se apaixonado por ela. Para ele, que só se interessava pelos estudos e pela profissão, dar atenção ao que dizia o seu coração foi uma grande vitória e também uma grande conquista. Tudo aconteceu muito rápido e a convidou para sair. Ela aceitou. O primeiro lugar que ele a levou foi ao McDonald's. Sendo residente, ele não tinha dinheiro para oferecer-lhe coisa melhor. Foi o lanche mais saboroso que ambos comeram até aquele dia. Nunca houvera aquele gosto tão bom antes. Isso certamente porque havia um ingrediente a mais na receita: a paixão. Uma paixão que logo virou amor, um amor que chegou para ficar. No segundo encontro, Richard levou Georgia para happy hour na lanchonete Tegife. Era seu dia de folga, assim ele pôde beber um bocado de cerveja, rir à beça, descontrair-se como há tempos não fazia. Ambos ainda se lembravam com carinho das piadas que contaram um para o outro naquele dia. Um homem da caverna perguntou ao outro: quantos homens são necessários para trocar uma lâmpada? A resposta foi: 2? 3? O homem da caverna explicou: nenhum. A lâmpada ainda não foi inventada. O bom humor de Richard estava à flor da pele naquele dia e se manteve assim desde que Geórgia passou a fazer parte de sua vida. O terceiro encontro do casal se deu num cinema. Foi outro dia marcante para os dois. A noite terminou com um lanche na lanchonete Jack in the Box, onde fast food bastante popular da época. Um dia vou poder lhe oferecer jantares em restaurantes bons, prometeu Richard e a mulher amada nesse dia. Esses já são maravilhosos, Richard. Acredite-me, a sua companhia faz a diferença. Os dentes dele brilharam num sorriso bonito antes de ele fazer um desabafo. Eu gostaria muito de lhe falar coisas bonitas, Geórgia. Dizer-lhe frases de amor, mas eu sou uma negação para essas coisas. Ela riu. Ele corou até a raiz dos cabelos e pediu: não me deixe mais sem graça, por favor. Ela tornou a rir. Richard, você não existe. A pergunta dele a seguir fez a Geórgia rir ainda mais. Eu devo lhe pedir em namoro? Ou já está subentendido que nós já estamos namorando? O que você acha? Disse-lhe entre os risos. Eu não sei. Você é a minha... Ele cortou a palavra, corou novamente e baixou os olhos,
Voltou a encará-la, baixou outra vez. Enfim explicou: eu menti para você quando eu disse que havia tido outras namoradas. Nunca houve. Você é a primeira. Não que eu não me interessasse por garotas antes, me interessava sim, mas ou eram os estudos ou era o namoro, e eu não poderia me dedicar às duas coisas igualmente, se é que me entende. A medicina requer muito empenho do aluno, ou ele se dedica a ela com garra, ou não passará de um médico medíocre no futuro. Por falar em medicina, Geórgia quis saber: como surgiu essa paixão pela medicina? Quando Richard terminou de narrar a sua história, os seus olhos estavam cheios d'água, os de Geórgia também. Ela apertou delicadamente as mãos dele entrelaçadas à dela para lhe dar conforto, paz e amor. Ele subitamente chacoalhou a cabeça, como quem faz para se livrar de um mau pensamento, sorriu e perguntou: E você? Quando foi que você decidiu ser professora? Desde que eu era menina, eu era aquela garotinha da família que reúne todos os irmãos, os primos, os colegas para brincar de escolinha. Desde que ganhei uma lousa no Natal, pedido feito ao Papai Noel por carta, escrita por mim de próprio punho. Ninguém mais me segurou. Quando não havia irmãos, primos e amigos para passarem por alunos, eu dava aula para os alunos invisíveis que eu criava na minha imaginação. A minha mãe, o meu pai, os meus tios me olhavam nessas horas admirados por me verem conversando com os meus alunos invisíveis. Os dois riram e Geórgia completou: a gente, quando criança, tem umas coisas loucas, né? Richard concordou sorrindo. O cinema tornou-se para Richard e Geórgia o ponto de encontro predileto de ambos. Não importava o gênero do filme, romance, comédia, aventura, tudo era bem-vindo, contanto que estivessem juntos. O mais divertido era o pote de pipoca extra large, com bastante manteiga derretida, que os dois devoravam enquanto assistiam o filme. Os beijos, logicamente, tornaram-se salgados, mas isso pouco importava para eles. Com amor, tudo se torna divertido. Juntos assistiram aos filmes que marcaram os anos de 1980 e 81. Foram eles A Lagoa Azul, Aperte os Cintos, O Piloto Sumiu. E em algum lugar do passado, Gigolô Americano, O Homem-Elefante, 007, Somente para os Seus Olhos, Amor Sem Fim, Arthur, O Milionário Sedutor, Corpos Ardentes, Fúria de Titãs, entre outros. Outro grande momento do casal se deu no dia em que ele confessou que estava disposto a se casar o mais breve possível, pois haveria de se mudar para São Francisco. Havia sido convidado para trabalhar no hospital da cidade, um emprego que lhe abriria portas, uma proposta imperdível. A proposta pegou Geórgia desprevenida. Eu não esperava por isso já tão cedo, confessou ela entre as lágrimas. Você acha então que é muito cedo para nos casarmos? Você tem dúvidas quanto ao que sente por mim, é isso? Não, Richard, não tenho dúvidas alguma. É que eu estou emocionada e a emoção está me tirando o dom da palavra. Eu não sei me expressar diante de tamanha alegria. Você gostou então de? Se gostei, eu adorei. Aceita então meu pedido de casamento? É lógico que sim, meu amor. Ele sorriu, abraçou-a e a beijou. No mês seguinte, os dois se casaram numa cerimônia simples, mas feliz, repleta de convidados e os discos que eles mais gostavam tocava na vitrola. Era dezembro de 1981. A lua de mel de Richard e Geórgia
foi em Las Vegas, por sugestão da irmã de Richard. Havia sido ali que ela e o marido haviam passado a deles. E de fato não havia lugar mais interessante e até mesmo romântico para uma lua de mel do que Las Vegas. Chegaram a tentar a sorte num dos cassinos da cidade e ganharam uma boa quantia que serviu para abrilhantar ainda mais o momento tão especial e tão único da vida do casal. O início da vida de casados foi também regada de muitas noites no cinema. Juntos assistiram A Força do Destino, A Escolha de Sofia, Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, Grace 2, Os Tempos da Brilhantina Voltaram, dentre outros filmes. O filme do ET, o extraterrestre, ficou marcado na memória de ambos por ter sido no dia em que Georgia descobriu que estava grávida de Samantha. A menina nasceu dia 12 de outubro de 1982. Agora já era final de novembro do ano 2000, ano em que Samantha completara 18 anos e finalizara o colegial. Nos Estados Unidos, o ano letivo tem início em agosto e finaliza em início de junho. O baile de formatura da turma de Samantha só estava acontecendo em final de novembro, ou seja, meses depois de eles terem concluído os estudos, porque foi a única data disponível que a turma conseguiu no clube mais badalado da cidade, no qual eles tanto queriam realizar a cerimônia da formatura. Richard, Georgia e Samantha estavam prestes a sair para tão aguardado baile de formatura quando Richard voltou-se para a filha e disse: "Tenho uma surpresa para você, minha filha." E voltando-se para a esposa, completou: "E para você também, querida." Mas a surpresa fica para depois que voltarmos do baile, para encerrarmos a noite com chave de ouro. Georgia beijou o marido, agradecida. Richard protestou: "Não me agradeça ainda, você nem sabe o que é." "Qualquer coisa que venha de você é maravilhoso." Os dois tornaram a se beijar. "Vamos lá, papai," atalhou Samantha. "Dê-me uma pista sobre o que é." "Se eu der, deixará de ser surpresa, querida." "O senhor sabe o quanto eu sou curiosa. Não me deixe em suspense, que eu morro de ansiedade." "Pois contém a sua ansiedade, filha. Não direi uma só palavra até voltarmos para casa." Está bem," respondeu a jovem, fazendo beicinho. Richard e Georgia se entreolharam, achando graça da filha. "Daniel!" exclamou Samantha, como que despertando de um sonho. "Coitado! Vai chegar antes de nós. Quando não me encontrar à porta, como combinado, vai pensar que já entramos e vai se cansar de andar à nossa procura. Vamos, papai." O pai abriu a porta da casa, deu passagem para a esposa e a filha saírem, trancou a porta e foi pegar o carro na garagem. Em menos de um minuto, o carro, um daqueles que são apelidados de banheira de 4 rodas, seguia em direção ao local onde o baile de formatura da turma de colegial da escola Abraham Lincoln High School estava tendo início. Daniel Hartman estava aguardando pela chegada da noiva em frente à porta do salão, onde se realizava o baile de formatura. O rapaz, de expressão afável, de 22 anos, não seria considerado bonito pelo melhor amigo, mas o seu rosto irradiava muita simpatia e os honestos olhos castanhos eram cordiais como os de um cão. Usava um terno adequado para a ocasião, que caía muito bem pelo seu corpo esguio, com músculos definidos, bem proporcionais, adquiridos à custa de um trabalho exaustivo de musculação. Os lábios do moço curvaram-se num sorriso bonito ao avistar Samantha se dirigindo para o local onde ele se encontrava.
Seguido pelos pais, seus olhos ficaram como dois faróis acesos, acompanhando o seu caminhar. Ele adorava Samantha, como ele a adorava. Daniel relembrou-se então de que se conheceram numa fábrica de chocolates que havia nas proximidades. Ele era louco por chocolates, frequentava o local pelo menos uma vez a cada 15 dias. No inverno, toda semana. Samantha, nesse dia, havia ido à fábrica na companhia de duas amigas. Ela tinha 14 anos nessa época e Daniel 18. O rapaz ficou com receio de se aproximar da jovem que tanto prendia sua atenção para trocar uma ideia com ela. Chegou a ficar por quase 5 minutos ensaiando o que lhe iria dizer e quase 1 minuto se criticando por achar seu texto piegas demais. Ele então despertou dos seus pensamentos ao perceber que ela olhava em sua direção. E sem graça ele sorriu. Ela retribuiu o sorriso. Ele tornou a sorrir. E ainda que trêmulo, foi até ela e disse: Eu sou um chocólatra. Você também é? Também. A resposta dela imediatamente, num tom muito simpático, causou no rapaz uma pontada de alívio que relaxou seu peito. Toda vez que eu visito o lugar, eu me lembro da fantástica fábrica de chocolate, comentou ele, rompendo de vez o embaraço. Eu também, riu ela. É um dos meus filmes favoritos. Acho que é o filme favorito de todos que são fissurados por chocolate. Eu sempre quis ser uma das crianças que descobre o bilhete premiado numa das barras de chocolate do filme, A Fantástica Fábrica de Chocolates. Quem não quis, não é mesmo? E os dois riram. Daniel, apresentou-se ele, estampando um sorriso bonito na face. Samantha, apresentou-se ela, retribuindo o sorriso. A feiticeira? Brincou ele, referindo-se à personagem principal do famoso seriado de TV A Feiticeira. Será que tenho poderes mágicos e eu não sei? Os dois riram novamente. Já cheguei a perguntar ao meu pai se o meu nome é por causa do seriado, comentou Samantha. Ele jurou que não, mas eu descobri tempos depois que esse era um dos seus seriados de TV favorito. Daniel, sorrindo, comentou: A filha de um amigo de minha mãe chama-se Vilma, por causa do desenho dos Flintstones. Não é incrível como os seriados e novelas influenciam os casais na hora de dar o nome aos filhos? Se é, o duro é se o pai, encantado pela jornada nas estrelas, batiza o filho com o nome do personagem Spock ou do personagem Chewbacca da Guerra das Estrelas. Novos risos entre eles. Fez-se silêncio. Olhos nos olhos, cheiro de chocolate e elogios. Seus olhos são muito bonitos, elogiou Daniel, prestando melhor atenção aos olhos de Samantha. Samantha também lhe fez um elogio. Seus lábios, borrados de chocolate também. Borrados? Assustou-se o rapaz, voltando-se rapidamente para o local da loja que tinha espelho na parede. Havia realmente um borrão de chocolate no canto dos lábios, constatou ele. O embaraço foi tanto que Daniel ficou vermelho como um pimentão. Que vergonha! Lamentou ele. E você não me diz nada? Mas eu disse agora. Nova vermelhidão cobriu o rosto do rapaz. Samantha riu e ele acabou rindo também. A intimidade entre os dois se intensificou. Qual é o seu chocolate favorito? Quis saber ele minutos depois. Ao leite, amargo ou branco? Com uva passas, com coques, recheado com caramelo ou marshmallow, qual? Preciso mesmo responder? Questionou Samantha, lançando um olhar maroto para o rapaz. A resposta é tão óbvia.
Daniel corou, novamente sem entender, e Samantha continuou olhando para ele, aguardando por sua compreensão. Só então o rapaz compreendeu aonde ela queria chegar. Seu chocolate favorito é todos, disse ele sorrindo. O sorriso dela o fez perceber que ele havia acertado em cheio. Que estúpido fora eu por não perceber isso antes, recriminou-se o jovem. Por fazer uma pergunta tão idiota, não? É humano errar, sabia? É? Sim. Novo sorriso iluminou a face dos dois. Depois de um breve silêncio, Daniel perguntou: quantas vezes mais eu vou ter que calar a minha voz? Mergulhar fundo nos seus olhos para fazê-la compreender que eu estou bastante envergonhado para lhe pedir o seu telefone, para ligar para convidá-la para um cinema, um teatro, um passeio pelo Golden Gate Park. A resposta dela surpreendeu o rapaz. Eu ia lhe fazer a mesma pergunta. Ele mordeu os lábios, sorrindo levemente, pegou um dos papéis promocionais da loja e anotou o telefone dela. Agora sim, confessou. O nosso encontro foi perfeito. Quando eu posso ligar? Quando quiser. Daqui a um minuto? Hum, acho melhor à tarde. Daqui a um minuto ainda estarei aqui na sua frente saboreando chocolates. Ele riu, ela riu também. Você é sempre assim? De alto astral, de bom humor? Indagou ele, ainda achando graça das palavras dela. O que acha? Arrisque um palpite. Samantha, você é muito diferente das jovens que eu conheci até então. É rápida nas respostas, pergunta o que deve ser realmente perguntado, tem bom humor, é inteligente e ama chocolates como eu. Samantha, você é admirável. Você também, Daniel. Nisso, as duas amigas de Samantha fizeram-lhe sinal para irem embora. Preciso ir, minhas amigas estão me esperando. Eu ligo para você à tarde. Quem sabe podemos pegar um cineminha à noite, que tal? Dependendo do filme, aceitarei o convite. Sinta-se à vontade para escolher o filme. Posso mesmo? Que tal vermos O Casamento do Meu Melhor Amigo? Dizem que é muito bom. Ou você prefere Batman e Robin? Os dois estrearam essa semana. Vou preferir O Casamento do Meu Melhor Amigo. Que tal? Fechado? Fechado. Ligo à tarde para apanhar o seu endereço. Até lá. Até lá. Naquela tarde, como havia prometido, Daniel ligou para a casa de Samantha. À noite ele passou para apanhá-la em sua casa. Antes de saírem, Richard e Georgia quiseram conhecer o rapaz. Conversaram por cerca de meia hora, o suficiente para terem uma boa impressão da sua pessoa. A seguir, Daniel e Samantha foram ao cinema assistir O Casamento do Meu Melhor Amigo, o filme que marcou uma geração. Marcou o fundo também Daniel e Samantha, por um motivo a mais, por ter sido o primeiro de muitos que eles assistiriam juntos. A canção tema do filme tornou-se uma das canções favoritas do casal, prometida para tocar no casamento caso um dia se casassem. Ao fim daquela noite, Daniel revelou a Samantha o seu interesse em namorá-la. Ela aceitou de prontidão e em menos de 2 dias os dois pareciam que namoravam há anos. Antes de dormir, Samantha ficava sempre por alguns minutos relembrando as palavras que trocara com Daniel no dia em questão. Tudo o que ele lhe dizia desde a primeira noite tão carinhosamente soava-lhe tão sincero, tão profundo. Assim, ela dormia em sono tranquilo. No final daquele ano, 6 meses depois de terem se conhecido, o casal se emocionou mais uma vez no cinema, ao assistirem o filme A Vida é Bela e Titanic. Agora, de volta ao baile, nem bem Daniel e Samantha entraram no clube, a banda que animava o baile começou a tocar uma canção de Barbra Streisand, tema do filme A Estrela Nasce.
um dos grandes sucessos do cinema. Concede-me essa dança, mademoiselle, brincou Daniel, afrancesando a voz. Oui, monsieur, respondeu Samantha graciosamente. Um rápido sorriso brilhou no rosto maravilhoso de Daniel. Um rosto encantador que permitia a Samantha compreender a sutil atração que sentia por aquele homem. Os dois entraram no salão e se deixaram levar por um dois para lá, dois para cá. Falta a gente fazer isso, né? Comentou Daniel ao pé do ouvido da jovem amada. A gente nunca dançou junto antes, de rosto colado, feito chicletinho. Aliás, a gente ainda não faz um montão de coisas junto. A gente vai fazer, meu amor, todas essas e muitas outras. Ele sorriu, beijou-lhe os lábios e comentou. Ainda me lembro, como se fosse hoje, de quando nos encontramos na fábrica de chocolate, do receio de me aproximar de você e trocar uma ideia, dos segundos que fiquei ensaiando o que eu iria dizer para você e dos segundos que perdi me criticando por achar o meu texto piegas demais. Lembro com nitidez da primeira vez em que você sorriu para mim e eu sorri ainda que trêmulo para você. Do momento em que eu falei, eu sou um chocólatra. Você também é? E da pontada de alívio relaxando o meu peito quando você respondeu, eu também. Como a gente é bobo e inseguro, não? Se eu não tivesse rompido o medo e a vergonha, eu poderia ter perdido a oportunidade de conhecê-la. Lembro também, como se fosse hoje, do momento em que a paixão por você explodiu dentro do meu peito como se fosse fogos de artifício. Da hora em que eu expus os meus sentimentos por você, e você me surpreendeu dizendo que sentiu o mesmo por mim. Da surpresa maior que foi quando no cinema você tocou a minha mão, depois a envolveu, entrelaçou seus dedos nos meus. Uma certeza eu tenho, Samantha. Foi o destino que nos uniu, lindo e surpreendentemente. A última palavra encerrou-se com um beijo, transbordando afeto e paixão. Segundos depois, Samantha assumia a direção da conversa. Eu já lhe disse que quero ter pelo menos 3 filhos? Uma menina e 2 meninos. Agora você vai brigar comigo quando souber que eu já tenho desde meninos nomes para pôr nos 3. Jura? Entusiasmou-se Daniel. Sim. E quais são? Rebeca, Josuá e Ben. O rosto distendido, alegre e bem disposto de Daniel iluminou-se. Ele repetiu os nomes baixinho, parecendo saborear cada sílaba. Você vai brigar comigo por causa dos nomes, não é? Indagou Samantha, olhando firme para o noivo. Saiba que eu não abro mão deles. Eu jamais vou brigar com você, Sam, respondeu ele com voz embargada. Seria um tolo se eu brigasse por causa disso. Samantha assentiu com a cabeça, segurando-se para não chorar, para não borrar o lápis preto em torno dos olhos. O nosso encontro foi um encontro de almas, almas afins, comentou Daniel a seguir. Ela sorriu e ele beijou-lhe os lábios novamente, transbordando afeto e entusiasmo. Nisso, a banda começou a tocar outra música, tema do filme Titanic, filme que emocionou o mundo em 1998 e mereceu o Oscar de melhor filme do ano. Desde que eu assisti Titanic, volta e meia, eu me pego pensando no filme. Acho que jamais vi um filme tão emocionante. Eu também não. A estatueta de melhor filme do ano foi merecida. Sem dúvida, a atuação de Kate foi maravilhosa. Ela é realmente uma atriz no sentido geral da palavra. Essa música é perfeita, não? Na voz de Celine Dion. Então, seria lindo se fosse essa canção de abertura da cerimônia do nosso casamento. Adorei a ideia, entusiasmou-se Samantha. Eu havia pensado em entrar ao som do tema de Branca de Neve, mas essa é muito melhor. Então, poremos a canção do tema do filme da Branca de Neve
para tocar no meio da cerimônia ou no final. Você sempre pensa em tudo, Daniel. E não? Ele riu, ela riu e os dois se beijaram. Enquanto isso, a uma certa distância, Richard Johnson observava a filha dançando com o noivo. Georgia aproximou-se do marido e perguntou: No que o meu amor está pensando? Ele sorriu, deu-lhe um selinho e respondeu: Estava admirando Sam de longe, nos braços de Daniel, e eu vi neles nós dois no passado, na festa do nosso casamento. Você estava tão linda, Georgia. Foi uma noite tão emocionante para mim, inesquecível. Nós dançamos tanto aquela noite que os meus pés criaram bolhas por causa do sapato, lembra? Lembro. Por falar em dançar, por que não repetimos a dose? Será que vou ter que dar uma de mulher moderna e, ao invés de esperar que o rapaz atire para dançar, ela toma atitude? Richard sorriu e, sem demora, pegou a mão da esposa e a levou para a pista de dança. Por longos e demorados minutos, os dois dançaram sem tirar os olhos um do outro, deixando que eles falassem mais do que as palavras. Tudo mais em volta deles pareceu se apagar para ambos. De repente, parecia-lhes haver somente os dois no meio da pista, embalados pela linda canção, reproduzida lindamente pela banda. Subitamente, a banda mudou os ritmos. Pulou das canções românticas para o rock, executando canções que se tornaram populares na voz dos grandes roqueiros. Ninguém no salão conseguiu ficar parado. Até os idosos mexiam os quadris, ou os pés ou os dedos. O salão, como se diz na gíria, pegou fogo. Um dos pontos culminantes da festa foi quando a banda tocou o tema do filme Os Embalos de Sábado à Noite, eternizada na voz de Bee Gees. Quando tocaram Disco Inferno, o salão foi ao clímax. Na hora do Thriller de Michael Jackson, a maioria dos alunos formandos imitou o modo de dançar do cantor. Foi uma tremenda algazarra. Em meio a tudo isso, os alunos brindavam sua formatura, erguendo taças de champanhe para o alto e urrando, extravasando a alegria de terem terminado o colegial. Já era 1 hora da manhã quando Richard, Georgia, Samantha e Daniel deixaram a cerimônia. À porta do clube, Daniel cumprimentou novamente a noiva, envolvendo-a num abraço carinhoso. Parabéns, Sam, mais uma vez. Voltando-se para Richard e Georgia, o rapaz também os parabenizou e lhes desejou boa noite. Antes de pegar o carro da mão do manobrista, Daniel tornou a perguntar a Sam se ela não queria que ele a levasse para casa. Não há porquê, meu amor, respondeu ela gentilmente. Você mora aqui pertinho. Não há razão para atravessar praticamente toda a cidade para me levar se eu estou com o papai. Ele novamente beijou a noiva e partiu lançando um dos seus sorrisos cativantes e apaixonados. A seguir, o manobrista trouxe o carro de Richard. O médico deu o habitual gorjeta ao rapaz e entrou no carro. Assim que a esposa e a filha entraram no veículo, ligou o motor e partiu. Como de hábito, Richard ligou o rádio na sua estação favorita. O radialista informava os ouvintes, naquele momento, que no dia seguinte, domingo, faria ainda mais frio. Amanhã, assim que eu acordar, vou providenciar a madeira para acendermos a lareira. Alegrou-se Richard. E você, meu amor, providencie a pipoca. Dirigindo-se à filha, Richard sugeriu: Se você quiser convidar o Daniel para assistir a um filme conosco, ao lado da lareira, comendo pipoca amanhã, vou convidá-lo sim, papai. O senhor sabe que ele adora esses momentos em família. Nisso começou a tocar na rádio a versão original da canção Amor Sem Fim, famosa na voz de Lionel Richie e Diane Ross.
tema do filme que marcou o ano de 1979. Essa música é linda, comentou Samantha. É tão triste. Linda e triste como o filme. Linda e triste como a vida, como a neve, opinou Georgia. Ainda me lembro como se fosse ontem, o dia em que eu fui assistir ao filme. Fui com a minha mãe e a minha irmã. Era o filme sensação do momento. Nós três saímos da sessão com os olhos borrados de tanto chorar. Eu também chorei, mamãe, quando eu assisti ao filme pelo videocassete. Acho que todo mundo chora. É uma história tão tocante que é impossível deixar de se emocionar. Você acredita, Sam, que o seu pai tem a coragem até hoje de dizer que o filme não o fez derramar uma lágrima sequer? Pode uma coisa dessas? Richard riu. E todos riram. Minutos depois, o carro entrava no bairro onde a família morava. O veículo havia acabado de entrar na rua onde ficava a casa da família quando o celular de Richard tocou. Georgia olhou para o Bina e disse: É do hospital, querido. Do hospital? Estranhou Richard. Há uma hora dessas? Não atenda. Eu disse para eles não contarem comigo essa noite. Papai, interveio Samantha, acho melhor você atender, pode ser urgente. Quando se trata de uma ligação do hospital, minha querida, é sempre algo urgente. Mas não se preocupe, o hospital conta com uma equipe enorme para casos de emergência noturna. Eles que... O celular parou de tocar. Richard suspirou aliviado e disse: Se desistiram, é porque não era tão urgente. Nem bem fechou a boca, o aparelho tornou a tocar. Samantha foi enfática novamente. Papai, é melhor você atender. Samantha está certa, querido, observou Georgia. É melhor você atender. A contragosto, Richard pegou o aparelho e disse: Alô? Sim, é o Richard. Quem fala? Urgente? Mas o Dr. Peterson não está de plantão? Sei. Tem certeza? Sim, logicamente que vocês não teriam ligados a não ser que fosse urgente. E está bem, eu estou indo já para aí. Richard desligou o aparelho contrariado. Nem na noite mais importante da minha filha eu tenho sossego, desabafou ele. Georgia procurou, como sempre, confortar o marido. Vida de médica é assim mesmo, Richard. Não se preocupe, eu e Sam já estamos acostumadas. Poxa, lastimou Richard. E quanta surpresa que eu planejei para vocês para a hora que voltássemos para casa. A surpresa pode esperar, meu bem. A vida de alguém não. As palavras da esposa pareceram acalmar o marido. Você tem razão, doçura, como sempre. Vá para o hospital, querido. Amanhã você nos dá o presente surpresa. Você não existe, Georgia. Sempre tão compreensiva comigo, com essa minha vida louca de médico. Desde o momento em que eu soube que você escolhera a profissão de médico, eu sabia que a minha vida de casada, caso eu me decidisse casar com você, seria cheia de contratempos. Richard sorriu, parou o carro no meio-fio, em frente à casa onde moravam. Beijou a esposa na testa e, com lágrimas nos olhos, disse: Georgia, você é a mulher mais linda do mundo. Sinto orgulho de você. Você foi um presente de Deus, de todos, o mais lindo. Eu a amo. Eu o amo também, Richard. Eles novamente se beijaram, e só então ela deixou o carro. Samantha já havia saído do veículo pela porta de trás. Parou rente à janela do motorista, curvou-se e beijou o pai, externando seu carinho. Obrigada, papai. Obrigada mais uma vez por tudo. O pai sorriu consternado e partiu. Pelo retrovisor pôde ver a filha e a esposa acenando para ele e depois seguindo para a porta da frente da casa onde moravam. Eu também sabia, Georgia, pensou Richard em voz alta, que a minha vida seria assim, meio maluca,
se eu decidisse seguir a carreira de médico, se eu não amasse a medicina e se ela não tivesse gritado dentro do meu peito mais do que tudo, desde que eu era garoto, eu poderia ter seguido outra carreira, uma bem mais tranquila. Dizem que a gente determina 100% do rumo da nossa vida. Mentira! A gente comanda 50%, os outros 50% já estão predestinados. A vontade de ser médico já nasceu comigo, já trouxe minha alma na minha bagagem espiritual. Como afirmam os esotéricos, eu posso dizer que a vida quis que eu fosse médico. Se não quisesse, não teria me feito nascer com esse interesse e habilidade para a medicina. Sim, interesse e habilidade. Pois não basta querer ser médico, tem que ter o dom para isso. Disso eu estou mais do que certo. Richard aumentou o volume do rádio. Queria, de repente, que uma canção quebrasse o silêncio que ficou na sua companhia. Um silêncio desconfortável. Aguardem, a história continua.